E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de HTML. Vamos falar sobre a sintaxe do HTML. Então, todo documento HTML, como você já sabe, é feito composto de marcações, né? Que essas marcações são as tags. Elas definem um tipo de conteúdo e informam ao navegador como ele deve ser interpretado para ser aí apresentado quando você acessa pelo seu browser. Tags são marcas específicas que delimitam o conteúdo, informando ao navegador sobre o tipo de informação que se trata. Então, quando você coloca uma tag HTML, você está dizendo assim para o navegador: olha, isso daqui que está dentro da tag é um título. Essa tag aqui quer dizer que é um formulário. Isso daqui que eu estou colocando agora é um parágrafo, é um link, é uma lista. E toda tag contém um nome, que é o nome da marca que a gente vai ver. E esse nome também dá designação ao elemento HTML. Portanto, todo elemento que você vê em uma página web, desde um texto, uma foto ou um vídeo, são inseridos através de HTML. E aí tem algumas pessoas que podem perguntar: mas e o CSS? Ele não insere imagem também, de background e tal? Sim, também insere, mas afinal, você tem que ter alguma tag HTML para colocar o seu CSS, nem que seja body, tá? Mas você precisa ter uma tag HTML. E aí a gente tem a sintaxe básica do HTML, receitinha de bolo. Para você abrir uma tag, você começa com sinal de menor. E aí você vai colocar o nome da tag, que pode ser P, pode ser H1, pode ser A. E vai finalizar com o sinal de maior. Se essa tag for composta por uma de fechamento, ela vai ter a segunda parte, que é o sinal de menor, uma barra de fechamento, essa barra invertida, o nome da tag e o sinal de maior. E essa é a receitinha de bolo básica, simples, que você vai utilizar sempre que você for mexer com HTML. Abriu o sinal de menor, coloca o nome da tag, fecha com o sinal de maior. E como eu falei, tem tags que tem tag de abertura e tag de fechamento. A maioria dos elementos HTML são compostos por dois tipos de tag. Essas tags são as tags mais voltadas a tags de conteúdo, então onde você insere título, parágrafo, lista, entre outros. E para você não esquecer nunca mais, tag de abertura não tem a barrinha, tag de fechamento sempre vai ter a barrinha. E tudo que tiver contido entre a tag de abertura e a tag de fechamento representa o conteúdo que vai ser interpretado pelo navegador e vai ser apresentado para o usuário. Então, nesse exemplo aí, você tem a tag P, entre a tag P tem um texto meu primeiro parágrafo, e depois tem a tag de fechamento P. Então, o navegador vai exibir para o usuário o que está dentro aí dessas tags, que é o meu primeiro parágrafo, esse texto. E ele vai interpretar isso como um parágrafo, já que a tag que eu utilizei é a tag P. Se eu tivesse utilizado um H1, por exemplo, ele interpretaria que é um título. Se eu tivesse utilizado um LI, ele interpretaria que seria um item de lista. E assim por diante. Basicamente, o código para inserir um elemento HTML segue a lógica apresentada abaixo. É tag, mais conteúdo a ser visualizado, mais tag de fechamento. Tag de abertura, conteúdo, tag de fechamento. Simples assim. E para você escrever alguma tag, ela tem algumas regrinhas básicas. Algumas são boas práticas, outras realmente não pode de jeito nenhum. A primeira, por exemplo, é o espaço entre os sinais. Você não pode colocar espaço entre o sinal de menor ou de maior e o nome da tag. E elas devem ser escritas em minúsculo. Porém, nem toda tag é igual, né? Existem algumas tags que elas são diferentes na questão do fechamento, que são os elementos nulos ou vazios. Esses elementos são marcações que só possuem tag de abertura. Eles têm um fechamento automático. Essas tags não contêm texto ou elementos dentro deles, já que não possuem tag de fechamento. Então, elementos nulos, por exemplo, é uma tag de input, que é uma tag de formulário. E ela não tem uma tag de fechamento, ela se fecha por si mesma. E por isso você não pode colocar, por exemplo, igual no primeiro exemplo aí que está na tela, um texto após essa tag. Não existe isso, ela não aceita isso. Do mesmo jeito que você também não pode criar duas tags para ela, uma de abertura e uma de fechamento, porque ela não tem isso, ela se fecha por si só. E o jeito certo seria como no último exemplo, onde ela se encerra por si só e não tem texto
depois da tag. E os elementos nulos, eles podem ser fechados tanto com barrinha ou sem barrinha. Antigamente, em XHTML, a gente utilizava a barrinha no final da tag. Agora, utilizando HTML5, não precisa utilizar essa barrinha, mas se você colocar a barrinha, vai funcionar. Não é uma boa prática hoje em dia, mas é bom você saber, porque talvez você encontre por aí. E dentre as tags nulas, a gente tem a tag área, base, br, call, hr, a tag de imagem, quando a gente insere uma imagem em uma página, a de input, que é de formulário, link, meta, param. E com o advento do HTML5 foram adicionadas nessa lista outras tags, como command, caging e source. Claro que não tem como você decorar tudo de uma vez, todas as tags, o que é nulo, o que não é nulo, e você nem precisa se preocupar com isso. Quando você estiver desenvolvendo, isso vai ser de uma forma natural, e se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o site do W3C Schools, que lá tem especificação sobre todas as tags. Existem outros sites também que mostram o que faz cada tag, como fecha, como abre, enfim. Isso é bem tranquilo. Não precisa se preocupar em querer decorar tudo. E, para finalizar, a sintaxe HTML, um elemento HTML pode conter uma outra tag dentro de uma tag. Como assim, cara? É uma coisa dentro da outra. É simples assim. Então, é tag sobre tag. Como a gente tem um exemplo aí, a gente tem a tag, depois a gente tem uma outra tag dentro dessa tag e por fim a gente tem um conteúdo. Mas a gente poderia ter até mesmo um conteúdo antes da outra tag, enfim. Dá para alinhar tags entre tags. E quando você faz isso, você define uma hierarquia entre os elementos. Então o elemento externo, que é a primeira tag, pode ser definido como o elemento pai e o interno como o elemento filho. E esse processo de você inserir tags entre tags se chama alinhamento. Então, quando você faz isso, e no HTML você verá que isso é muito comum, é necessário fazer isso daí, nós chamamos essa questão de inserir um elemento dentro do outro de alinhamento, tá bom? Então, essa foi a aula sobre sintaxe de HTML. A seguir, a gente vai continuar com as nossas aulas de HTML para desenvolver aí nessa linguagem. Eu vou indo nessa, estudar aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!